Eu vou dar início à nossa reunião. Pauta da sexta reunião ordinária do segundo período, da primeira sessão da 14ª legislatura, 18/10/2017. Primeira parte do expediente. Uma boa noite aos presentes. Solicito ao primeiro secretário, Lucas, que proceda a chamada dos vereadores. Antônio Manuel Tavares Sobrinho. Presente. Daniel Delbeco Furtado Pilar. Dorinata Araújo Soares. Presente. Geraldo Al Xavier. João Geraldo Lacunha. Presente. João Aparecido Prata. Presente. Romulo Calberico. Presente. Silé Moreira Tavares. Uma vez por ordem regimental, declaro aberta a sessão reunião ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 4ª legislatura. Solicito ao vereador João Espinho da Cunha que proceda a leitura de um texto bíblico. Senhor, teu coração não se enche de orgulho, teu olhar não se levanta ao alto. Não procura grandezas, nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenho em calma e sossego a minha alma, tal como uma criança no seio materno. Assim está minha alma em mim mesmo. Israel foi por presença do Senhor, agora e para sempre. Palavra do Senhor. Solicito ao primeiro secretário Lucas que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Câmara Municipal de São Sebastião do Oeste, Estado de Minas Gerais, ata, 5ª reunião ordinária, segundo período, primeira sessão legislativa, 14ª legislatura, 4 de outubro de 2017. Aos 4 dias do mês de outubro de 2017, às 18 horas, na sede legislativa municipal, Cito Avenida Paulo VI, número 1955, a Câmara Municipal de São Sebastião do Oeste reuniu-se para a 5ª reunião ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Antes de iniciar os trabalhos, o senhor presidente, vereador Geraldo Al Xavier, determinou o primeiro secretário Salvador Pereira que fizesse chamar os vereadores, constatando as seguintes presenças: Antônio Manuel Tavares Sobrinho, Daniel Delbeco Furtado Pilar, Dorinata Araújo Soares, Geraldo Al Xavier, João Geraldo Lacunha, João Aparecido Prata, Lucas Tavares Pereira, Romulo Calberico, Silé Moreira Tavares. Concluída a chamada, havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos dessa sessão, cumprimentando a todos os presentes. Na sequência, o senhor presidente solicitou ao vereador João Aparecido Prata que procedesse à leitura do texto bíblico. Após a leitura, na primeira parte do expediente, foi lida a ata da 4ª reunião ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Concluída a leitura, a ata foi colocada em discussão e logo em seguida em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, foram apresentadas e lidas as seguintes correspondências recebidas e expedidas pelo Poder Legislativo. Ofício número 73/2017, encaminhado por essa Casa Legislativa, solicitando ao Executivo esclarecimentos quanto ao projeto de lei complementar número 08/2017. Ofício número 94/2017, encaminhado pelo Poder Executivo, relatórios e restos a pagar processados. Ofício número 92/2017, encaminhado pelo Poder Executivo, algumas considerações quanto ao projeto de lei complementar número 8/2017. Continuando a sessão, o senhor presidente solicitou ao diretor de secretaria que procedesse à distribuição do projeto de lei complementar número 7/2017 e projeto de lei número 22/2017. Na segunda parte, ordem do dia, o senhor presidente informou aos parlamentares que está incluído na pauta desta reunião o projeto de lei complementar número 8/2017, acompanhado de sua emenda modificativa número 01. Em seguida, a emenda modificativa número 01 ao projeto de lei complementar número 08/2017 foi colocada em primeira e segunda discussão. Aberta a palavra para os vereadores que quiserem se manifestar.
manifestando a senhora vereadora Cileia Moreira Tavares, sugerindo a leitura da emenda modificativa e esclarecendo qual a justificativa da mesma, citando o ofício encaminhado pelo Executivo a esta Casa, onde o mesmo relata não ter nenhum interesse em reduzir a alíquota de 3% para 2%, sendo que a lei federal dispõe um índice mínimo de 2%. Contudo, a emenda modificativa número 01 resultou aprovada por unanimidade nos 2 sufrágios e segue para a sanção do Executivo. Em ato contínuo, o projeto de lei complementar número 08/2017, que altera a lei complementar número 08 de 29 de dezembro de 2005, que dispõe sobre impostos sobre serviços de qualquer natureza e novas providências. Foi colocado em primeira e segunda votação. Aberta a palavra aos vereadores que se manifestaram, resultando aprovado por unanimidade dos 2 sufrágios, seguindo para a sanção do Executivo. Na terceira parte, atos finais, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário vereador Lucas Tavares Pereira que procedesse a chamar os vereadores para o uso da palavra, manifestando o senhor vereador Antônio Manuel Tavares Sobrinho, cumprimentando a todos e reforçando o convite a todos quanto à festividade que irá acontecer na comunidade Aparecida do Oeste, dia 8 ao dia 15 de outubro. Com mais, agradecer a todos. Manifestou-se também a senhora vereadora vice-presidente Cileia Moreira Tavares, cumprimentando a todos os presentes e relata ter participado da Conferência Regional da Política de Assistência Social no município de Divinópolis, onde o debate foi sobre as perdas propostas pelo governo federal, em que a assistência social poderá sofrer e assim atingirá a economia de toda a sociedade brasileira. Inclusive, aproximadamente 354 famílias e 57 pessoas do município de São Sebastião do Oeste poderão perder recursos transferidos pelo programa Bolsa Família, um repasse total de R$ 611.803. E pelo programa Benefício de Prestação Continuada, R$ 506.679,31, totalizando o valor de R$ 1.118.482,31, sendo que este valor representa 21,26% do valor de R$ 5.259.744,05, transferido pelo Fundo de Participação dos Municípios, FPM, sem falar na possibilidade da perda de recursos de proteção social básica e índice de gestão descentralizada, IGD, em nosso município. No mais, agradeceu a todos. Na sequência, o senhor presidente convocou a todos os parlamentares para a próxima reunião plenária ordinária a realizar-se no dia 18 de outubro de 2017, às 18 horas, sendo que as comissões permanentes se iniciam no mesmo dia, às 14 horas. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrados os trabalhos dessa sessão. E para constar, Lucas Tavares Pereira, primeiro secretário desse Poder Legislativo, mandou lavrar a presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinado por todos os vereadores. Câmara Municipal de São Sebastião do Oeste, 4 de outubro de 2017. Concluída a leitura, coloca a ata em discussão. O vereador que queira discutir, peça a palavra. Encerrado em discussão, coloca a mesma em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for o contrário, se levante. Declaro favorável meu voto, presidente. A ata foi aprovada por todos presentes. Solicito a assessora de gabinete que proceda a assinatura na ata. Solicito a diretora e secretária que providencia a entrega do projeto de lei 23/2017.
Segunda parte de ordem do dia. Informamos que nesta reunião não há projeto em pauta. Concedo a palavra ao senhor Roberto Cardoso Júnior, assessor administrativo da Aviação São Cristóvão. Por favor, para tomar assento na mesa aí. A gente vai fazer o seguinte, a gente veio mais para ouvir as perguntas para responder, não é isso? Eu vou passar a palavra para o vice-presidente e vereadora Sileia. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer aqui a presença da nossa comunidade, né? Hoje nós temos representantes também da comunidade rural aí, o Lorival, a Edna, aqui da cidade, o Emerson, né? Nossa equipe técnica aqui da casa, senhores vereadores, senhora vereadora. Quero agradecer imensamente a presença aqui do Roberto, viu, Roberto? Muito obrigado por atender o nosso convite, viu? Representando aqui a empresa São Cristóvão. E o objetivo, Roberto, além de você responder algumas questões que eu acho que é até simples para a empresa, né? Eu acho que a empresa São Cristóvão, por prestar grande serviço no nosso município há mais de 20 anos da sua concessão, né? Ou mais, deve ser em 30 anos mais ou menos, né? Você pode até reforçar essa data, né? Salvo engano, uns 20 a 30 anos. Eu acho que a gente também sente falta, enquanto cidadão, da presença mesmo da empresa aqui, para que a gente possa conversar, trabalhar as questões, né, de reivindicação da comunidade. E eu sempre fiz muitas reuniões, especialmente com o senhor Oswaldo, lá no São Cristóvão, mesmo antes de ter, há 15, 20 anos atrás, que a gente já estava nas lutas do transporte coletivo, né? E depois veio o pedágio, aí São Sebastião ficou muito mais prejudicado, que a gente tem pedágio e não tinha o transporte coletivo, né? Para facilitar. Então, desde essa época, a gente sempre teve um relacionamento muito bom com a empresa, nos receberam, a gente levava as reivindicações da comunidade naquela época. Depois a gente conseguiu que a empresa viesse até São Sebastião, foi feita uma conversa com a comunidade, é isso que a gente sente falta, até na igreja matriz, né, que era um espaço que a gente tem, conversou com a comunidade, falou das possibilidades de ter um transporte coletivo e depois, de alguns anos depois, a empresa consegue colocar um transporte coletivo na nossa cidade e nós não tivemos mais essa presença da empresa e nós também não procuramos mais, né? E eu acho que isso é importante, né? Todo prestador de serviço, e todos aqueles que usam dos serviços, quanto mais a gente conversa, quanto mais estamos juntos, eu acho que tudo se constrói junto, né? Tudo, as melhorias, as dificuldades são superadas quando todos nós nos colocamos à disposição. E o seu convite aqui hoje é para isso, é para esclarecer algumas coisas, a gente aproveitar o momento, fortalecer esse vínculo do nosso município com a empresa prestadora de transporte intermunicipal, né, conosco em Divinópolis e Itapecerica, né? E também teve mais uma vez esse momento de que a empresa esteja presente aqui, ela está através dos seus serviços, mas, né, a diretoria, a coordenação, enfim, os donos da empresa. Eu acho que isso é importante para nós, é um momento bom não só para a empresa, mas para a nossa comunidade. Então, diante dessas questões, né, e das melhorias que a gente sabe, temos conhecimento, né, tanto que aumentou os horários de ônibus, né, para Divinópolis e São Sebastião, vice-versa, a gente sabe disso, agradece esse empenho da empresa, sabemos que a empresa também, a maior empresa do nosso município, demanda, que ela também tem uma responsabilidade nisso, né? A empresa Vivar, que através dela nós temos vários outros horários, a gente tem essa consciência. Falo não só em nome dos nossos usuários, que hoje representados por muitos aqui, que utilizam a empresa todos os dias, eu também sou. Trabalho em Divinópolis, vou e volto todos os dias, então também estou falando com muito conhecimento de causa, né? Por utilizar os serviços. Bom, nós sabemos que algumas medidas, claro, são necessárias, a empresa tomou e a gente agradece que nós fomos beneficiados. Ninguém aqui está falando que não reconhece, né, os serviços prestados. Mas alguns pontos, eu acho que essa sua visita aqui é importante, para você possa esclarecer,
E a Câmara também tem o dever de colocar não só à disposição da comunidade, mas também da empresa, naquilo que for necessário, né, naquilo que a Câmara puder ajudar também para melhorar a prestação de serviço no nosso município, a Câmara com certeza está à disposição, né, para isso também. Então, só para a gente não delongar e deixar você falar mais, que eu acho que a gente aqui tem o intuito mais de ouvir você, eu acho que, para ficar mais fácil, você que sabe, são questões simples que eu considero para vocês. Eu posso pontuá-las todas e você responder no geral. Se você quiser também, eu vou fazer um e você responder. Pode ser? E isso aí você, se qualquer coisa eu volto também, você anota aí, né? Estamos à disposição. E depois da reunião, se você puder, né? Se não ficar contemplada todas as reivindicações do qual foi me direcionado enquanto representante do povo, né? E o usuário também, aí depois da reunião, se você puder, dar mais uma atenção para os nossos, né, representantes aí, conversar mais alguma coisa, tá, gente? Depois de terminar a reunião. Então, primeiro, Roberto, os horários dos transportes, os horários de São Sebastião, de Divinópolis São Sebastião, vice-versa, né? Claro. Nós temos alguns horários que já eram anterior à prestação de serviço da empresa, com o aumento dos horários atendendo a empresa Vivar, né? Esses horários, como que foram planejados e como que podem melhorar? São fixos. Porque o que nós, trabalhadores de Divinópolis, enfrentamos? Por exemplo, se tem uma situação da empresa Vivar, que é um abate, ou às vezes tem um recesso, um feriado, que aqui em São Sebastião Divinópolis não é, aí alguns horários não vão ter devido maior número de passageiros ser da Vivar. E nós que precisamos ir e voltar, já ficamos prejudicados por isso. Não tem horário, a gente vai para o ponto, chega lá, não tem ônibus naquele horário, né? Ou às vezes também, quando passa na empresa Vivar, enquanto o ônibus não completa os seus passageiros, já aconteceu isso, ele não continua. Então o horário, ele é 5 horas, ele passa na Vivar, tal, às vezes tem que esperar para que complete o passageiro para ir. Se a gente tem um compromisso 6h30, por exemplo, 6 horas, que dá muito para a gente chegar lá 10:06, né? Normalmente a gente chega com 50 minutos, quando acontece tudo normal, né? A gente fica prejudicado. Então esses horários são fixos. Se são fixos, qual que é o horário realmente de São Sebastião do Oeste que é fixo, que a gente pode saber que aquele ônibus vai ter todos os dias, né? Que a gente que trabalha lá e todos que trabalham. Foram reivindicados também no sábado, a comunidade tem pedido, os horários de sábado ficam muito aquém, sábado, domingo, né? Mas a gente está trazendo mais aqui horários de sábado, porque muita gente que trabalha aqui, não trabalha em Divinópolis, vai resolver muitas coisas no sábado, e os horários são muito eficientes, né? São muito poucos e reduzidos aos números semanais. Então poderia haver uma melhoria de acordo com a demanda nos horários, aumentar o horário no sábado para atender as pessoas que necessitam, e são muitas, né? Horário preço da passagem, né? Como que é calculado esse valor do preço da passagem e se há possibilidade de um preço mais acessível? Porque é R$6,50 para ir, R$6,50 para voltar, né? Tem mais de R$13 praticamente por dia, né? Que as pessoas não precisam. Cartão que os profissionais, que os servidores, os trabalhadores da empresa Vivar utilizam. É possível que os nossos usuários normais, nós que trabalhamos em Divinópolis, né, a maioria, é possível também utilizar desse cartão, né? Essas são algumas questões. Uma questão que já está vindo, e nós já conversamos por e-mail, por ofício, que eu vou trazer e você vai fazer a colocação para nós, que é o ponto de parada que nós solicitamos aqui na Praça Padre Otávio de Faria, do qual, para ir para Divinópolis, os pontos adequados ali no centro nos atendem bem, né? Porque nós temos na ida, perto na Rua São Vicente, depois 2 quarteirões abaixo, depois lá na esquina, né? Com a 1º de março, depois nós temos lá na saída, estamos contemplados. Mas as pessoas, para a gente voltar, nós temos um ponto colocado na entrada da cidade, logo no quebra-mola, depois só em frente à igreja matriz, depois só em frente à escola estadual. Então, o que a comunidade nos solicitou
que fosse solicitado à empresa um ponto de parada em frente ao Bradesco, do qual o inspetor de tráfego de vocês já aprovou, né? E a gente agradece, que teve esse cuidado, vir aqui avaliar, e nos retornou, foi aprovado, solicitou que a prefeitura colocasse a placa, né, de parada, para que o serviço começasse a ser prestado. Nós, enquanto vereadores, e o vereador Antônio depois também pode fazer suas colocações, que nós dois que estamos atendendo essa demanda da comunidade, nós encaminhamos o e-mail da empresa falando que já tinha aprovado, solicitando a placa. Nós encaminhamos para o executivo o ofício solicitando a providência dessa placa, né? E encaminhamos para vocês informando que a gente fez esse pedido por 2 vezes já. 2 ofícios assinado por mim, pelo vereador Antônio, solicitando essa placa. Em uma reunião do primeiro ofício, que logo depois de 30 dias, nós tivemos aqui o prazer de receber o chefe de gabinete, aqui nessa casa, para uns esclarecimentos, e do qual nós colocamos a solicitação da confecção dessa placa. Ele nos repassou, isso está em ata, está gravado, todos os vereadores e vereadoras aqui ouviram isso, e a comunidade que estava presente. Ele falou que essa responsabilidade não era do legislativo minha e do vereador Antônio de solicitar a placa. Bom, nós somos representantes do povo, nós estávamos fazendo a articulação da comunidade. Aí nós cumprimos o que ele pediu, que ele quis que a empresa São Cristóvão, pode me corrigir, viu, Antônio, se eu estiver errado, pediu que a empresa teria que solicitar ao executivo a confecção dessa placa para o serviço ser prestado, que a empresa já colocou à disposição, né, para prestar esse serviço. Fizemos novamente a solicitação à empresa, anexamos os ofícios de solicitação da empresa para o executivo e vice-versa. Encaminhamos de novo o ofício encaminhado ao executivo para a empresa e até hoje essa placa não foi confeccionada, né, para colocar lá para prestação de serviço ser feita principalmente para as pessoas idosas e para as pessoas que têm dificuldade de andar. E a gente sabe que isso pode ser pequeno, mas irá fazer uma diferença muito grande para essas pessoas, e não são poucas, são muitas, né, que a gente tem conversado e solicitado. Portanto, nessa questão a empresa não poderia fazer a gentileza disso, porque o executivo até hoje também nessa reiteração não nos respondeu, né, e fica um impasse muito pequeno e que impede a prestação de serviço para a comunidade que está solicitando. Então, assim, no meu ponto de vista, são solicitações simples, né? Essa do ponto parada mais simples ainda, que eu não vejo dificuldade nenhuma para ser prestada pela empresa, mas o impasse está numa simples confecção de uma placa para ser colocada no ponto com identificação de parada. E aí, quando o executivo, né, na pessoa do chefe de gabinete, fala que a empresa tem que pedir, então eu estou te retornando, porque nós já falamos por telefone, né, disso, que a empresa que tem que pedir não pode ser a vereadora Cirlei e o vereador Antônio, solicitando em nome da comunidade. Então nós cumprimos aqui para ficar mais claro. No mais, a princípio, essas perguntas que estão aqui, tá? Você pode ficar à vontade, se precisar, a gente retoma aqui, mas eu quero agradecer mais uma vez, tá, a sua presença, e espero que a empresa esteja sempre aqui conosco. O que precisar também, a Câmara estará à disposição, tá? Que o nosso intuito é isso, é de melhorar a prestação de serviço, né? E as pessoas hoje, os direitos, né, de usuários, de utilização, isso é normal, né? Isso a gente tem que fazer. É interessante que a comunidade queira participar desses momentos de construção, né? Então a gente coloca aqui à disposição, fica-se à vontade, né, para responder, e a gente espera que nós consigamos sim melhorar alguma coisa nessas prestações, tá? Estamos à disposição. Muito obrigada, viu? Boa noite a todos. Eu, em nome da diretoria da Aviação São Cristóvão, gostaria de cumprimentar o senhor presidente, os distinguidos vereadores, e agradecer a oportunidade de estarmos presentes aqui. Entendemos, inclusive, que a Câmara é um parceiro dessa concessionária prestadora de serviço público.
Gostaríamos, inclusive, de reiterar os nossos canais que continuam abertos. A senhora falou do senhor Oswaldo, que é um funcionário, um colaborador que está conosco há quase 40 anos. Continua lá, todo ouvidos, tá? E esse retorno, esse feedback para nós, nessa oportunidade hoje, é sempre muito importante, porque nós acreditamos, nós temos uma filosofia que, a partir de manifestações dos nossos usuários, nós poderemos a cada dia mais prestar um serviço cada vez melhor. Então, sempre que precisarem, contem conosco. O nosso objetivo é sempre prestar um serviço cada vez melhor. Eu vi que as colocações são pontuais, são relativamente solicitações simples, mas que algumas demandarão uma análise mais detida para que nós possamos chegar ao denominador comum. Com relação aos horários anteriores, se eles são fixos ou se eles podem mudar, os horários anteriores, essa linha, vamos tratar essa linha como um todo, depois que foi implantado o serviço comercial, vamos entender serviço comercial, o ônibus dotado de roletas, que antigamente nós usávamos o convencional, que era um carro rodoviário, e passamos em relação, como a Avivar deixou de fazer o serviço fretado e optou pelo transporte público, nós nos adaptamos, com o pedido da prefeitura e tal, e começou a ser prestado o serviço comercial. Então, aqueles horários que haviam foram englobados dentro do quadro de horários de regime de funcionamento, que é expedido pela Secretaria de Transporte e Obras Públicas do Estado, e, a partir da demanda de cada horário, foi planejado para aqueles horários continuarem a funcionar ou não. Não existe nenhum empecilho para que esses horários, de acordo com a necessidade da comunidade, sejam alterados. Eles não são fixos. Só que não depende desta delegatária tomar a decisão em relação à alteração de horários. O trâmite, como é de conhecimento de todos, como é feito? Nós temos que fazer um pedido para a Secretaria de Transporte e Obras Públicas. Esse pedido é publicado no Minas Gerais, sendo aberto um prazo de impugnação de 10 dias para qualquer pessoa que se sinta lesada ou que tenha alguma sugestão para impugnar. Não havendo impugnação, será aprovado o aviso e o quadro de horários passa a ter outra vigência. Então não existe, retornando à resposta, não existe nenhum empecilho para mudar esses horários. Nós gostaríamos que oportunamente esta casa se manifestasse qual seria a necessidade da população. Entenda esta casa e respeito como um legítimo representante do povo para fazer isso. Ok? Em relação aos horários de sábado, todos os horários eles são pensados em relação à demanda. É igual na casa da gente. Não tem como você utilizar um horário deficitário, porque por detrás de cada horário existem despesas, existem jornadas de trabalhadores a serem pensadas, então existem uma série de fatores. Talvez quem embarque no ônibus não tenha noção de como é grande a engrenagem que está por trás disso tudo para poder funcionar direitinho. Gostaria também, dessa forma, que esta casa se manifestasse com relação a quais seriam os horários que efetivamente atenderiam aos sábados. Se nós não tivermos essa conversa, jamais saberemos como será importante para a população os horários de sábado. Entendemos que até então estava sendo atendido, mas podem haver alguns fatores pontuais. Exemplo, a pessoa vai para Divinópolis, trabalha no sábado e toda a vida teve um horário de lá para cá às 13h30. Não é isso? Esse horário está cedo, esse horário está tarde, vai ser antecipado, não vai, precisa de mais um, não precisa. Entendeu? Então são essas questões que nós queremos que fossem abordadas. Com relação ao preço da passagem, como que ela é calculada, isso vem do poder concedente. Nós apenas executamos o quadro de tarifas que o poder concedente nos manda. São Sebastião do Oeste tem uma peculiaridade, que aqui é uma linha de características
característica comercial e que quando começamos essa linha, começamos inclusive com preço abaixo daquele que era tabelado. E hoje esse preço está praticamente na tabela. Então, a possibilidade de alteração depende do poder concedente, não do delegatário, que não pode transigir em cima desse preço. Certo? Infelizmente. Com relação à bilhetagem eletrônica, os moradores, os usuários da empresa podem usar da mesma forma que os funcionários da Claro hoje usam. Basta procurar a nossa empresa, solicitar o cartão, já existem alguns casos aqui, e basta que procure lá e solicite o cartão, não tem problema nenhum. Ok? Com relação ao ponto de parada, que recebemos a solicitação para que fosse criado ali na praça, vou reiterar a palavra da vereadora Cirleia, que de fato foi isso que aconteceu. A empresa recebeu o ofício, entendeu que era possível atender a solicitação, entretanto, dependeria de uma regulamentação local que é feita pela prefeitura. Foi acompanhado e nós estamos só aguardando a colocação dessa placa para que fosse atendida. O critério de atendimento foi só de segurança e não temos nenhum problema. Então, estamos abertos lá, se eventualmente precisar de reiterar algum ofício para esta casa, reiteraremos. Mas entendemos que a solicitação por parte dos vereadores é legítima, porque não vai depender dessa delegatária pedir a criação do fundo. Ok? Estamos prontos para atender, desde que a sinalização esteja pronta. Ok? Espero ter atendido todas as questões e fico aberto a qualquer um que quiser fazer alguma questão. Roberto, só uma coisa que eu esqueci. O pessoal tem perguntado também que tem quantas vagas que são para os idosos ou deficientes, com cada horário, e se o idoso que pegou o ônibus aqui, São Sebastião, desceu no trevo nos carros, quando ele desce lá, outro idoso pode ir até de Móveis com o mesmo benefício do transporte intermunicipal? Essa também é uma pergunta que eu esqueci. Perfeitamente. São duas vagas. A Lei 120, a Lei 21.121, regulamentada pelo Decreto 4.434, prevê a possibilidade do transporte de 2 idosos gratuitamente no transporte coletivo. No caso do transporte de característica comercial, como é o daqui, são os 2 que chegarem primeiro. E complementando a resposta, tão logo aqueles 2 tenham desembarcado, outros 2 poderão ocupar os assentos sem nenhum problema. Obrigada. Aí, se os outros vereadores quiserem, não sei. Não, a minha pergunta é a seguinte. Mês 7, eu liguei, não sei se foi com o Alvair, eu liguei lá e conversei com ele sobre a respeito da redução da tarifa, E ele me explicou que o São Sebastião do Tapicerica é considerado intermunicipal. Por que o outro também não é? O que faz São Sebastião de Vinópolis, que entra na Vivar? Porque teve um reajuste que realmente você, depois que eu conversei com ele, não, a gente vai tomar providência aqui, eu estava pensando no advogado, a Câmara falou para esse cliente lá, sendo que aí nesse de São Sebastião não houve esse reajuste, inferior. Perfeitamente. Houve uma redução no modo de recolhimento do ICMS em relação às empresas de transporte público. E o que como essa linha ela já é de característica comercial, ela é isenta de ICMS. Então não houve alteração na tarifa. Esse quadro de tarifa está disponível no portal do Estado da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, e todas as linhas que são de característica comercial
isenta de CMS, que é a chamada tabela F, não houve alteração no preço. A linha de Divinópolis e Itapecerica é uma linha de característica convencional. Essa teve redução no preço e a outra não, por isso que não houve essa Então, redução. teve, mas agora já voltou de novo. Não é isso? Olha essa série de hoje, ó. Ela disse que realmente tinha baixado, agora parece que Olha essa série de hoje. 17. De ontem. 6,54, 36. Qual que é o preço, por gentileza, que está aí? Qual que é o preço que foi praticado? 6,50 está aqui. Isso foi agora. Ontem. De onde para onde? De São Sebastião do Norte. Só que você pegou esse outro ano, né? Esse é o de Itapecerica. De Mas Itapecerica. todos os dois é o mesmo preço. Mas Todos os dois. Todos os dois, você fala? Todos os dois, tanto o Preço é bom de não botar. Mas esse teria que ter um preço diferenciado. diferenciado, entendeu? Por causa da lei, que foi sancionada no dia 27. Bom, Começou chega lá. uma semana no Depois só dá uma olhada lá e Perfeitamente, mas a justificativa é esta. Se ele reduziu de forma errada, porque na linha convencional não poderia ter reduzido. Tá? Mas de todo modo nós verificaremos. A justificativa é essa. As linhas de característica convencional, elas de fato sofreram um reajuste. Enquanto as de comercial não sofreram, porque já eram isentas de CMS. Ok? Aqui, especialmente de São Sebastião do Oeste para Divinópolis, a empresa há bastante tempo, desde quando foi implantado o serviço comercial, que vem cobrando inclusive abaixo da tabela, sob pena inclusive de ser multada pelo poder consequente, que ela não poderia fazer isso. Então, visando exatamente o usuário. Mas de todo modo nós vamos. Ok? Olha, o vereador, quer usar a palavra? Só uma pergunta, né? Quanto à placa, lá, se a empresa, né, enviou um ofício para a prefeitura, conforme o assessor, né, de gabinete falou para nós, no financeiro aqui, né, que agora cabia a empresa São Cristóvão fazer o pedido da placa para a prefeitura. Senhor Antônio, voltaremos nesse tópico. Nós recebemos a solicitação desta casa, verificamos que havia possibilidade de atender o ponto, desde que fosse colocada por parte da prefeitura sinalização específica para aquele local. A vereadora Cirleia nos mandou um e-mail, nós confirmamos a possibilidade, mas entendemos que não é papel desta delegatária solicitar à prefeitura a inclusão de um ponto. A inclusão de um ponto vai ser feita pelos interessados. A empresa está para cumprir. Eu entendi a posição do senhor. A empresa está para cumprir, só que não cabe à empresa solicitar à prefeitura que se coloque um ponto naquele local. Essa é a nossa visão. Eu fiz a pergunta aqui, né, porque o Dr. Wagner, que é o chefe dele, falou aí, né, que não cabia a nós. Agora, cabia a empresa São Cristóvão enviar o ofício para a prefeitura. Por isso que eu perguntei, eu me dei esse esclarecimento aí No nosso ponto de vista, modesto ponto de vista, nós entendemos que a solicitação dos vereadores enquanto representantes do povo é legítima para pedir a colocação da placa naquele local. Você poderia enviar esse e-mail explicando isso que você acabou de explicar ao vereador, enviar esse e-mail com essas explicações aqui para a Câmara, até que a gente possa fazer um requerimento anexando a sua resposta para a prefeitura colocar o ponto no local. Senhor Lucas, salvo engano, esse e-mail já existe e foi passado para a senhora Cirleia explicando exatamente este ponto de vista. Eu estou questionando se você pode reforçar essa nossa solicitação, reforçar isso que você acabou de explicar, no entendimento da aviação São Cristóvão, a autonomia, para até mesmo a gente argumentar lá para a confecção. Sim, nós apenas reiteraremos aquilo que já foi tratado. Uma pergunta?
eu queria manifestar a minha alegria de ter conosco aqui o doutor Lacerda, meu ilustre mestre que deu aula para a gente enquanto era graduando, né? Então nós estamos muito satisfeitos da presença do senhor aqui, agradecemos e colocamos à inteira disposição do doutor. Nós agradecemos mais uma vez, Roberto. Se você puder permanecer com os nossos convidados também, né? Comunidade presente, até terminar a reunião, vocês conversarem mais um pouco, eu acho que vale a pena aproveitar a presença aqui, né? Obrigada. Solicito o primeiro secretário Lucas que faça a chamada do vereador para o uso da palavra. Antônio Manuel Tavares Sobrinho. Senhores vereadores, né, todos os visitantes aí, né, a equipe técnica dentro dessa casa, né, uma boa noite a todos. Eu gostaria só de agradecer, né, ao Roberto, né, representando aqui na empresa São Cristóvão, na qual, quando foi citado aí o nome do Oswaldo, né, eu sou muito amigo do Oswaldo, tá? Né, não é desde uns 15 anos, eu da época de São Antônio, né, era o São Antônio e o Oswaldo, a gente já sempre estava lá também, né, a respeito, foi criada até uma linha rural para a minha comunidade, de Maribondo. Depois ela foi desativada por falta de passageiros, né? Mas então, assim, a gente conhece, né, o Avaí, né, conhece o São Antônio, o Oswaldo está lá ainda, como você disse, né? Então, a gente agradece hoje a sua presença aqui, né? E dizer também que pode contar, né, com esta casa, né, com o nosso mandato aí, o que precisar, a gente está aí à disposição, né, para atender às demandas, né, do povo, que a gente está aqui, né, nós somos um representante do povo e estamos pedindo nada mais do que uma coisa para atender, né, a população, né, de São Sebastião do Oeste. Né. Mas, muito obrigado. Uma boa noite, né? Boa noite a todos presentes. Eu queria agradecer também a presença, né, do Roberto, representando a São Cristóvão, e também, né, pedir para você que olhe com carinho nas reivindicações da população, e com certeza, assim, para eles será de grande mérito. Obrigada. Boa noite a todos. Agradecer a presença, né, do Roberto, representante da empresa. E é isso mesmo que a Dani falou, que o pessoal já é um pessoal sofrido, se tiver disponibilidade, aumente, né? Porque hoje eu vejo assim, principalmente à tarde, eu vejo alguns horários mais pontuados, eu sei também que esse serviço é muito claro, mas às vezes tem pessoas que precisam trabalhar, às vezes tem que chegar lá 2 horas mais cedo, né? Eu não sei qual que é a demanda não, porque sinceramente não sentei com eles para saber quais horários que seriam viáveis para a gente estar encaminhando para vocês, mas se tiver possibilidade, que eu olho com carinho, né? E cobrar também da prefeitura essas placas que é tão simples e até hoje não foi colocado, não sei pelo qual motivo, mas a gente procurar sabendo lá também. E só, né, deixar marcado aqui, semana passada foi o Fórum dos Vereadores em Belo Horizonte, a gente esteve lá representando, né, a casa, foi de muito mesmo aproveito. Foram umas palestras bacanas que a gente, né, vereador de primeira vez, então a gente tem que aprender muito ainda. A gente entra pensando de um jeito e vai esbarrando ali, não é do que esperava não, mas está caminhando, né, graças a Deus. E lá, às vezes, o pessoal fala assim, o Rômulo, o outro é vereador da base, não cobra tanto do prefeito. E não é isso, né? Eu vejo assim, às vezes eu esbarro muito, cobro muito dele também, mas eu tento entender qual é a dificuldade dos municípios também. Então, é difícil. Hoje o administrador não está passando por, né, por dificuldades, são repasses que o governo não passa, transporte escolar 5 meses que o governo né, não passa para as prefeituras. Então, vai parar a escola? Não, o governo municipal tem que dar.
há uma merenda de 17 centavos por aluno. É muito pouco. Se eu tenho 1.000 alunos, dá quanto? R$1.700. Não paga nem a nutricionista, que exige lá 40 horas. Então, não é que eu não quero cobrar, não. Né? A gente precisa ficar cobrando, ficar no pé do prefeito mesmo, independente se é da base, se não é da base, que eu acho que agora todo mundo é junto com São Sebastião. Mas no mais, pode contar comigo aí, que venha mais na Câmara. Pode apertar, às vezes a pessoa me topa na rua e fala, ali não vai sair nada não. Não, tenta, conversa, às vezes sai alguma coisa. Obrigado. Boa noite a todos. Eu queria só agradecer também a presença do Roberto Júnior, representante de São Cristóvão, e a amizade. Você sempre muito bem-vindo. E agradecer a população também. Muito obrigado. Boa noite a todos, né? E a gente fica contente do pessoal, dos populistas, né? Do povo participar das reuniões. A Câmara é do povo. A gente percebe que certas questões, quando são discutidas, o pessoal vai falar agora sobre transporte, igual está sendo aí, o pessoal comparece. Comparece, tem bastante, sempre tem matérias, projetos interessantes com a presença do povo. Fica mais bem feito, o próprio povo pode dar opinião, porque o trabalho do legislativo é para o povo. Nós somos a voz de vocês, nós somos o que representa as suas opiniões. Então, é interessante a população participar, até mesmo assim, antes de começar, aí tem esse projeto X aí sim, nós desejamos que seja assim, porque depois saem certas matérias, não alertou. Então, a presença física é bastante importante. Então, entenda, o município, a prefeitura, a Câmara de Vereador é do povo. Nós somos apenas os representantes do povo. Eu vou pedir licença e pedir um estudo, compensa também, porque tudo tem que ter, infelizmente, a empresa não pode colocar horário, serviço sem ter renda, porque senão não tem jeito, a firma quebra, né? Mas eu gostaria que fosse dado sobre o sábado, por exemplo. Eu acho bastante interessante, por exemplo, de Divinópolis para cá, porque eu não tenho carro não, eu ando de botina e de ônibus. E eu acho interessante, eu acho aquele horário que tem de Divinópolis de domingo, por exemplo. O ônibus sai de lá 8 horas da noite e vem para São Sebastião. Aqui também de domingo tem um ônibus que sai, acho que é 7 horas da noite e vai para Divinópolis. Eu gostaria que a empresa lá explicasse com carinho a possibilidade, talvez no domingo, ter um ônibus mais tarde também. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Romulo, que gosta bastante do Guarani de Divinópolis. Vamos supor, se tivesse um ônibus, uma comparação, 8 horas da noite, no dia de sábado, o Guarani vai jogar no sábado lá, na comparação. Aí o Romulo vinha embora. Eu posso ir lá assistir um jogo do Guarani, porque vai acabar 7 horas da noite. Aí, no sábado também, ter um ônibus assim, um pouco mais tarde. Porque também tem muita gente que trabalha no sábado. Até para fazer uma compra, quem sabe, a pessoa poderia pegar o ônibus das 3 horas aqui, mas não posso ficar tranquilo que vai dar para fazer minha compra lá no ABC, no Mar de Minas, no BH. Mas vai ter um ônibus que sai da rodoviária 8 horas da noite e vai me favorecer no sábado.
Porque no domingo tem, no sábado não tem. Uma boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos também que compareceram hoje, né? E faço as palavras do João a minha também, pois aqui em São Sebastião tem o Poder Legislativo, que somos nós, o Executivo e a Prefeitura. Então, vereadores, prefeitos, secretários, não existe ninguém maior do que ninguém. A gente estamos aqui para representar o povo. Então, gostaria que vocês sempre estivessem presentes, porque a gente depende de vocês, depende das demandas que vocês trazem para a gente, para até mesmo cobrar. Então, somos, como o João colocou bem, somos funcionários do povo. Nós somos apenas representantes. Então, vocês têm, quero deixar claro para vocês que vocês têm total liberdade de ir com todos para poder chegar, conversar, reivindicar, né, algum assunto, como foi o de hoje. Há vários em São Sebastião também pode estar discutindo. Então, deixar claro, as portas da Câmara estão abertas para vocês, né? Estou aqui também todos os dias, caso queiram conversar, trazer suas demandas, né? E, novamente, agradecer a presença de todos. Deixa claro, gente, vereador, secretários, prefeito, não existe ninguém maior do que ninguém. Nós somos representantes de vocês, então somos funcionários de vocês. Então, não precisa ter o receio de vir à Câmara reivindicar, de vir à Prefeitura reivindicar, tem que cobrar mesmo, porque só assim a gente vai conseguir um São Sebastião do Oeste melhor para todos. Obrigado. Eu já cumprimentei a todos, né? Então vamos para os nossos algumas colocações que eu acho que é importante. Hoje, 18 de outubro, nós não poderíamos deixar de homenagear e colocar a importância que é do profissional médico na nossa vida, nos nossos municípios, né? E aqui homenagear simbolicamente, singelamente, com as nossas palavras, os médicos profissionais aqui de São Sebastião do Oeste, que hoje é o dia do médico, 18 de outubro. Não deixar também de homenagear, e aí eu faço uma pessoa da Arlete, né, que a gente já prestou a nossa homenagem, no dia 15 de outubro, que foi dia do professor, né, pessoa do Jarbas, doutor Jarbas, da Arlete, que está aí, Rômulo, né, professor de Educação Física, Lucas, né, a nossa homenagem, colocar à disposição desses profissionais que são heróis, né, e nisso relembrando a nossa professora, que foi queimada, salvando as crianças lá em Janaúba, né, heróico, ato heróico, que poucos fazem, nem pais e mães, talvez, muitos deles não fariam, né? Então, no dia do professor também a nossa homenagem, estamos à disposição para a luta, né, da classe, como de todo servidor público. Dia 16 também foi o Dia Mundial da Segurança Alimentar e da Alimentação Saudável. Nós, enquanto vereadores e vereadoras, nós temos a obrigação de pensar em políticas públicas que também vêm trabalhar a questão da segurança alimentar e sustentável do nosso município. Né? Que é, além de uma alimentação saudável, não ficar só no PAA, na escola, que o município de São Sebastião do Oeste tem que caminhar muito nisso. Até para adquirir alimentos da agricultura familiar tem que ser de outro município. Né? Então nós faltamos política da agricultura familiar, nós faltamos a política de mais apoio à Emater, que é um órgão estadual que está aqui. Nós faltamos a política de alimentação saudável mesmo, dentro das políticas da educação, da saúde, da assistência social, trabalhar o direito de alimentação. Isso também é uma das ações que a gente já está trabalhando junto com o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e a Pastoral da Criança aqui na nossa cidade. Então, dia 16 também foi esse dia. Né? E quero dizer à comunidade, como o Roberto, a gente está conversando muito, a comunidade, né, as pessoas que nos pediram a questão do transporte, nós estamos à disposição também, principalmente vocês que estão aqui hoje representando, logo após a reunião, nos horários sugeridos para o sábado, viu, Edmério? Você que foi uma das, né, que nos procurou, estamos aqui à disposição para a gente já começar a fazer, encaminhar lá para o Roberto, para ver a possibilidade, né, a gente já dá encaminhamento a isso. E quero também agradecer imensamente, como os outros vereadores já colocaram, a importância da comunidade nas reuniões da Câmara, principalmente para acompanhar as posturas, as colocações, como que trabalham os seus representantes nessa casa,
e chamar a atenção para o seguinte: nós estamos com um dos projetos mais importantes, se não o mais importante, que é o PPA, que é o Plano Plurianual, tramitando nessa casa, que é o plano para os próximos 4 anos, o orçamento do município para os próximos 4 anos está aqui nessa casa sendo estudado pelos vereadores e vereadoras. A comunidade é importante e eu convido vocês a estar em todas as reuniões, porque está sendo discutido. Assim que a gente terminar, vai para a plenária. Provavelmente teremos audiência pública para tal, para que a comunidade saiba. Acaba de chegar aqui, foi distribuído para nós, que vocês viram aqui, né? A lei orçamentária do ano que vem, 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município para 2018. Então, a comunidade é importante participar, porque as reivindicações, se não estiverem contempladas nos orçamentos, não tem como fazer, aí vai dar mais trabalho, tem que adequar. Então, o município já encaminhou para casa o plano para os próximos 4 anos e a lei orçamentária para o ano que vem. Então, é o momento da comunidade participar, porque o orçamento se faz participativo. De que forma? É a comunidade procurando. Quem tiver interesse pode nos solicitar cópia do orçamento, está aqui à disposição. A gente libera a cópia para os estudos, a comunidade estudar com a gente, então acho que isso é muito importante. No mais, muito obrigado a todos, e eu quero aproveitar aqui, presidente, fazer um convite do lançamento do nosso projeto, do nosso mandato Tá na Roda, em parceria com o projeto do Remi e Pastoral da Criança, diante das demandas acolhidas aqui nessa casa pelas mães, pelos pais e outras pessoas, diz referência à saúde mental da criança e do adolescente. Então, é uma ação nossa que vai acontecer no dia 26 de outubro, às 19 horas, a primeira roda de conversa do Tá na Roda, que vai tratar da saúde mental, infância e adolescência, chamando para conversar. Estará aqui conosco a Cássia Carrilho, que ela é especialista em saúde mental, com experiência em educação, com crianças e alunos e crianças e adolescentes deficientes da APAI, e também da assistência social, especialista em psicanálise institucional e da criança e do adolescente há mais de 10 anos. E colocando também que nós participamos representando a nossa região na Conferência Estadual da Assistência Social, que aconteceu dia 9, dia 10 e dia 11, em Belo Horizonte, onde nós estávamos lá fazendo a defesa da política da assistência social, do qual eu acho que Belo Horizonte, com a Conferência Estadual, está conseguindo, de 78 milhões, talvez passar pelo menos para 2 bilhões e alguma coisa o orçamento nacional, porque o governo tinha cortado de 3 bilhões para 78 milhões. Né? E São Sebastião ia perder com isso, e vai perder mais de 1 bilhão investido nas famílias que são beneficiárias da política da assistência social, no BPC, o benefício de prestação continuada, e no Bolsa Família. Só nisso, São Sebastião pode perder mais de 1 milhão o ano que vem. Então é lá que nós estávamos na luta e a gente continua. Se for preciso ir para Brasília, em dezembro nós estaremos lá na defesa. No mais, muito obrigado e conto com todos na próxima presença da reunião da Câmara. Muito obrigado, boa noite. Só mais uma coisa, que acabou passando. Há uma preocupação com mim e também do pessoal, a respeito do início do mês, que é um transtorno danado. Né? Eu sei que na época da empresa, você dava muito em bancos, em Zoom, e eu sempre no pagamento, o pessoal tem que pegar 11 aqui em cima, porque lá embaixo não acha vaga, e sem falar o perigo que você vai gerar, porque o crime vai mudando, por enquanto eles estão estourando. A hora que parar, falar, não, ali já não vai ter mais, vai começar a passar para os montes. Então, eu sei que é difícil para a empresa, câmbio, não sei se a empresa vai ter essa preocupação também de, vamos estudar um novo jeito de nossos funcionários não correr todo dia. O cara sabe o pagamento, ele vai não receber para voltar com dinheiro, mesmo de volta no ponto. Né? Não sei se cabe a empresa olhar também com lá, uma possibilidade nesses dias, uma segurança, uma câmera nesses ônibus, porque eu tenho medo. Eu acredito, não quero, né? Não é qualquer, mas não vai demorar muito para isso acontecer. O pessoal pegar esse pessoal no ônibus aí e acontecer uma coisa pior. Né? Obrigado, só para pontuar, vamos deixar mais lá. Obrigado, Gabriel. Gente, na minha fala eu esqueci de falar, e na fala da vereadora Cileia eu acabei lembrando. O caso que aconteceu de Anaúba,
Eu queria ressaltar que no início do ano foi enviado um projeto aqui para a Câmara para a contratação direta, que era a parte da creche, onde até mesmo eu e a Cileia fui muito crucificado com esse projeto. Eu não vou esquecer isso até o final do meu mandato, porque eles inverteram as coisas, e acabou colocando a culpa no vereador Lucas e na vereadora Cileia. Deixa claro que a gente sempre no início está prezando aqui para contratação em forma de processo seletivo, porque trabalhar com criança, gente, não é brincadeira, tem que ter pessoas capacitadas, e o projeto que estava sendo colocado aqui não pedia isso. E quantas vezes a gente liga a televisão e olha no jornal que a criança foi morta, espancada dentro da creche, agora esse caso que aconteceu em Janaúba. Então vale ressaltar, vale lembrar sempre que o projeto foi enviado para cá, para a gente pensar que pode ter consequências. Talvez ache que não, que é só aprovar e pronto, mas tem consequências. Então, deixar claro que a gente tem que analisar sim o projeto, porque está longe, mas ao mesmo tempo pode ser aqui. Então a gente precisa de pessoas capacitadas para trabalhar com criança. Perguntar para a população, vocês têm coragem de deixar o filho de vocês na mão de qualquer um? Se é uma formação capacitada? Tem ou não tem, gente? Pois é, e é isso que a gente cobra aqui. A gente cobra porque o serviço seja ofertado com qualidade, para que você possa deixar sua criança na creche e trabalhar tranquilamente. Para isso precisa de pessoas capacitadas. E fora as pessoas capacitadas, eu sou professor e eu sei falar melhor dessa parte, porque a vida do professor não é fácil, então tem que ter um acompanhamento psicológico. Então assim, não é só a pessoa ser capacitada. Ao longo dos anos, essa pessoa tem que ter um acompanhamento psicológico para oferecer melhor qualidade de serviço do professor também. A gente sabe que não é fácil. Então, reforçar, gente, esse projeto que foi enviado para cá, que a própria prefeitura retirou, a gente tem que analisar com cuidado, se por acaso vier voltar, porque a gente não pode deixar acontecer aqui em São Sebastião o que aconteceu já na UPA. Então, serve de alerta para todos aí. Muito obrigado. Quero agradecer ao Roberto, vir aqui na nossa Câmara, ouvir as palavras aí, a gente acredita que deu retorno. Agradecer também aos populares que estão aí visitando, todo, que pedir desculpa, Alexandre, de não poder usar a palavra hoje, porque a gente tem um regimento aqui de 2 dias, certo? Então, aí ele disse que só foi hoje, eu quero que você me desculpe, depois você pode ficar à vontade. Né? Eu quero agradecer a todos. Presidente, é a resposta do Roberto Romo, na primeira pergunta. Nós ficamos para trás e você fez uma segunda pergunta. Não, mas aí não vai. Depois vai conversar mais ainda. A gente vai encerrar, mas fica à vontade se quiser tirar alguma pergunta aí. Fica o senhor vereador convocado para a próxima reunião ordinária, no dia 1º de novembro de 2017, às 18 horas. Lembrando ainda que a reunião das comissões deverá acontecer no mesmo dia, às 14 horas. Declaro encerrada essa reunião ordinária e uma boa noite a todos.